do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, Deus abençoe a todos que estão conosco. Mais um dia de grande vitória, de bênção que o Senhor nos preparou. Nesse canal Boa Semente, se inscreva, compartilha, dá o seu joinha, para nós continuar nesse canal falando que Deus é bom e maravilhoso. Graças a Deus, juntamente com a minha mãe e meu pai que está tocando, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E hoje vamos conhecer um pouco mais da Bíblia, sobre os servos de Deus que imploraram, intercederam pelas almas das pessoas. E você vai conhecer um pouco mais da Bíblia juntamente com a gente, tá bom? Que você também possa pegar a tua Bíblia, meditar juntamente conosco para conhecer mais da palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis. Pega a tua Bíblia aí, como falou nossa irmã Léa, leia conosco. É maravilhoso nós estarmos juntos lendo a palavra do Senhor. Esse encontro em Gênesis capítulo 18 e versículo 22. Vamos ler? Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Graças a Deus. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo ou o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu chamar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não, a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não, o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, ó Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós entendermos o que significa a oração, a intercessão, ao clamor que os servos do Senhor fazem por amor das almas, da humanidade, e conversa com Deus, um diálogo com Deus, implorando para que Deus viesse agir com misericórdia. Aleluia. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor que quando Abraão começou a orar, por que será que Abraão orou? Na verdade, Malé, por que será que ele orou? Sim, ele orou por quê? Porque Deus tinha dado para Abraão a oportunidade de ter uma multidão, ele ser pai de multidão. Então ele pensou: se esse povo faz parte daquele povo que o Senhor me deu, que Deus me deu como multidões, porque a descendência de Abraão seria multidões incontáveis como a areia da praia. Então ele resolveu, ele implorou, ele insistiu quando ele descobriu que Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra.
porque o pecado de Sodoma e Gomorra já tinha cheirado mal às narinas do Senhor. E o Senhor estava decidido, Deus estava decidido que iria destruir com fogo e enxofre aquelas cidades. E aí Abraão resolveu interceder por aquele povo. E quando Abraão falou com o Senhor: Senhor Deus, se estiver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruirá? Então o Senhor respondeu: não a destruirei se houver 50 justos. E tornou Abraão a insistir: se houver 45 justos, Deus respondeu: não há 45 justos. Grande Deus. E ele Aleluia. continuou, ele insistiu: se houver 35, se houver 30, se houver 20, se houver 10, até chegar aos 10. Então o Senhor respondeu para Abraão: não há 10 justos naquele lugar. E aí Abraão tornou ao seu lugar. Qual é o seu lugar? O seu lugar de homem, que ele estava impossibilitado de agir para livrar aquela cidade. Porque nós somos homens, nós não temos o poder que Deus tem quando Ele resolve agir na vida de um ser humano, na vida de um povo, em uma nação. Não podemos ter poder maior do que Deus. Por mais que Deus falou que Abraão seria pai de multidões. Então ele resolveu entender que ele não poderia fazer nada para salvar aquele povo. Então o Senhor foi e concluiu a sua obra que ele já tinha planejado, a destruição, porque o pecado daquele povo já tinha chegado às narinas do Senhor. E o Senhor estava muito triste, muito aborrecido, que aquela humanidade não estava nem sequer reconhecendo que Ele era o único Deus daquele lugar. Santo Deus, o povo já estava adorando a outros deuses. O povo já estava idolatrando até mesmo seus bens materiais como os seus deuses. E aquela cidade foi destruída para que o nome santo do Senhor fosse glorificado. Porque Deus faz e Deus desfaz a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Grande Deus. Nós, irmão, podemos compreender como o Senhor dá o escape para a humanidade na face da terra, como Ele deu quando falou, no grande dilúvio. Deus falou com Noé. E Noé foi obediente, começou a construir a arca. Aleluia. E a Bíblia nos diz que 8 almas entraram na arca. Como os irmãos conhecem esta mensagem, entrou na arca só 8 almas. Por quê? Porque teve um homem, um servo de Deus, que obedeceu o que Deus falou. Aleluia, Jesus. E depois que passou, a Bíblia diz que foi povoando, né? Aumentando, povoando o povo sobre a terra, e aonde chegou no ponto de Deus não se agradar do que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Quando o homem, ele começa a pecar de uma forma tão grande, ele esquece de Deus. Ele só vê o que está diante dos seus olhos. Ele esquece que Deus, Ele é vivo. Aonde a palavra do Senhor diz: olha, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Ele disse que tu estás na terra e eu estou no céu. Então nós temos que lembrar que Deus, Ele é soberano. Aleluia. Deus, Ele é o eterno. Deus, Ele pode. Deus, Ele faz na hora que Ele quer fazer. E nós só temos que obedecer. Aleluia. Mas Deus sempre levanta alguém para interceder. Nos dias de hoje, nós temos observado que Deus tem levantado homens, mulheres. Graças a Deus. Como Deus levantou no passado, Deus levantou Moisés, Deus levantou Elias. Deus foi levantando o povo para poder ser um intercessor. Jeremias. Aleluia. A Bíblia diz que Jeremias era um profeta chorão, porque ele vivia direto chorando pelas almas, intercedendo a Deus para que Deus desse o livramento. Graças e o povo a Deus. continuava a desobedecer o nosso Deus vivo. E nós aqui, dentro desta mensagem, nós entendemos que Abraão,
ele era um homem que ele se sentiu, que naquele momento ele pensou como ser humano, vamos falar agora. Às vezes acontece conosco, como ser humano, como servo de Deus, como a promessa que Deus tem falado com as nossas vidas, assim como Deus falou com Abraão. Ele achou que ele poderia clamar e o Senhor atender. Porque quando Ló passou pelos açoites que entraram ali em guerra, ele foi lá livrar o seu sobrinho. E a Bíblia diz que com a ajuda de Deus, ele livrou o seu sobrinho. Então ele achou que nesse momento que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo para chegar lá e falar com Abraão. Mas Abraão já preparou algo para o anjo, e nesse momento ele achou, agora eu preparei já algo para o anjo e recebi eles muito bem, agora eu vou orar a Deus, para que Deus escute o meu clamor, escuta minhas petições, e o Senhor não destrua esta cidade. Mas o Senhor, ele vê a situação quando se encontra o homem na rebeldia, quando se encontra o homem numa desobediência tão grande que ele não vê Deus como o seu Criador, ele não vê Deus como um Deus vivo e poderoso, ele só vê aquilo que está ele lutando, ele alcançando, ele conseguindo, e foge da mente do homem e da mulher quando está afundado no pecado, afundado nas coisas banais desta vida. Ele esquece que Deus, ele tem um grande poder. Talvez esse povo mesmo era um povo que servia a Deus, era um povo de Israel, não é isso? Sim. Então era um povo de Israel, mas eles esqueceram. Talvez pela riqueza, pelas coisas que eles foram vendo, algo que foi até mesmo causando admirações na mente deles, e eles esqueceram até do que Deus já tinha feito na vida deles. Nós temos aqui dentro da palavra de Deus exemplos que Deus abençoava, Deus estendia a mão, Deus livrava, e depois que acontecia o milagre, aquele grande livramento na vida deles, eles voltavam para fazer tudo errado de novo. E hoje não é diferente. Nós vemos que quantas pessoas recebem o milagre, recebem a oportunidade de Deus abrir a porta do emprego, Deus faz um milagre tão grande na vida da família, na vida do esposo, da esposa, de um filho, e depois a pessoa com o tempo esquece. A Bíblia não diz que Jesus, ele curou 10 leprosos, só um veio agradecer, os outros esqueceram do milagre. Então não é diferente, o ser humano é dessa maneira. Mas aqui nos afirma que Abraão, ele clamou, porque ele tinha fé. Ele falou, se eu clamar, se eu buscar, se eu pedir, Deus vai fazer. Só que Deus viu que já tinha chegado o limite. Deus já está virado com aquela cidade. Seu pecado era grande, eles eram muito rebeldes, era pecado acima de pecado, e chegou nas narinas do Senhor como mau cheiro. O pecado chega nas narinas de Deus como coisas imunda, como coisa podre, como coisas que já está, já vamos dizer, vencida, coisas que não dá. Então Deus, ele não tem como suportar o pecado meu e seu e nosso. Quando ele vê que nós não obedecemos, ele sabe como fazer. Então, o que eu quero dizer, trazer para os irmãos no dia de hoje, grande é o poder de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele veio para dar o livramento, escapar, para você e eu e nós escapar do fogo do inferno. Jesus tem aí usado seus servos, tuas servas, jovem, por que não dizer até mesmo criança? Aleluia. Deus usa uma criança, às vezes no louvor. Deus tem falado grandemente, usando com poder e autoridade para que nós venhamos se converter do nosso mau caminho. Aleluia, meu Deus. E muitas vezes nós deixamos de obedecer a voz divina e nós não procuramos se escapar. E nós oramos. Olha, vamos fazer o exemplo. Abraão, ele orou e não teve êxito.
Ele ficou decepcionado, como carne nós podemos falar. Como ser humano podemos falar, sentir isso. Ele se sentiu decepcionado. Ele orou e Deus não ouviu, porque Deus já tinha os seus planos para destruir a cidade, que o povo não obedecia. Então não adiantou Abraão orar. E aí o que aconteceu? A destruição veio. Não é verdade, Maria? Sim. E aí o próprio Deus mostrou a tua grandeza naquele momento. Grande Deus. E Deus, ele tem mostrado que ele tem concedido livramentos, que ele tem concedido oportunidades para nós no dias de hoje. Como a irmã Gertrudes falou, que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor Jesus, porque ele está batendo a porta. A Bíblia nos deixou livre-arbítrio. Aleluia. Será que nós Jesus. queremos viver uma eternidade com Cristo ou uma eternidade ruim no inferno? Nós temos esta oportunidade de escolher. Aleluias. E naquele momento que Deus decretou a sentença para Sodoma e Gomorra, ele mandou fogo do céu e consumiu as duas cidades, porque a palavra dele, ele fala e ele cumpre. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor Jesus, ele está batendo a porta do seu coração nesta hora. Abre, ouve a voz do Senhor e deixe o Senhor entrar na tua vida, para ele fazer grandes coisas, porque o fim vem. Como o fim veio para Sodoma e Gomorra, para nós também virá. Somente 3 almas puderam se salvar da cidade de Sodoma e Gomorra, que foram Ló e suas 2 filhas. E a esposa virou estátua de sal. Aleluia. Graças a Deus. Por quê? Porque no coração dela estava a idolatria da terra, coisas da terra que ela tinha colocado no coração. Grande Deus. Então ela não pôde se salvar, porque ela deu lugar para que o coração dela, exatamente, ela desobedeceu a palavra do Senhor. O anjo falou que não olhasse para trás. Isso. E ela olhou. Aleluia. Por que isso vem para a nossa vida nesta hora? Para que nós possamos entender que nós temos que ter um alvo, e o nosso alvo é Jesus. Graças a Deus. Aleluias. E nós podemos entender que isso é uma experiência para que não venhamos cometer o mesmo erro que a esposa de Ló cometeu. Santo Que podemos Deus. olhar somente para Jesus, Verdade. que é o Aleluia. autor e consumador da nossa fé. Nesse momento você pode meditar nesta palavra, fechando os teus olhos e orando juntamente conosco, porque nós vamos entregar a tua vida agora nas mãos Só do Senhor. O Senhor é Deus. Aleluia. Melhor dizendo, você vai entregar a sua vida nas mãos do Senhor e vamos interceder por você. Como Abraão fez com aquele povo, ele intercedeu, mas o povo não deu ouvido. Grande Mas Deus. você é alguém que vai dar ouvido para a voz do Senhor. E o Senhor Jesus vai operar obras grandes na tua vida. E você será um canal de bênção para outras pessoas aprenderem e ouvirem a voz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Que você possa neste momento fechar os teus olhos. Nós vamos orar pela tua vida, para que Deus possa te visitar onde quer que você esteja. Graças Liga o teu pensamento com Deus e vamos orar ao Senhor. Maravilha. Engrandecido seja o Senhor que fez o céu e a terra. Jesus, pelo poder, Maravilha. Tu és forte, Cristo amado. grande Por esse momento tão especial de oração, meu Deus. Aleluia. Te peço perdão, Papai do céu, de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, Senhor, diante de Ti, Porque o Senhor. Senhor, Meu Deus, Abraão, Senhor, ele clamou. Porque ele viu, Papai do céu, que aquele povo ele ia ser, meu Pai, derrotado, ia ser destruído naquela cidade de Sodoma e Gomorra, Senhor. Porque no céu, meu Pai, choveu enxofre e fogo e destruiu aquela cidade, que até mesmo outras cidades de outros lugares. Meu Pai, até mesmo, Senhor, foi prejudicado aquelas cidades. Pai querido, que estava tão perto de Sodoma e Gomorra. Senhor, nos dias de hoje, Pai,
Nós clamamos também, Cristo amado, para que o Senhor dê o livramento às almas, dê o livramento às vidas, Senhor. Dê o livramento às nossas famílias, dê o livramento à família dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão do outro lado, Senhor, orando conosco, Senhor, porque o fogo do inferno, ele espera, meu Pai querido, as almas que estão perdidas e atribuladas, almas que não dão ouvido à sua palavra, almas, meu Deus, que são rebeldes, meu Deus, almas, meu Pai querido, que seu coração está cheio com as coisas banais desta vida, mas nós clamamos por misericórdia, enquanto a vida, a esperança, enquanto a vida, a oportunidade, enquanto a vida, Senhor, esta pessoa pode ouvir a verdade, pode ouvir a tua palavra, que Jesus ele veio para morrer na cruz do Calvário, foi para salvar, foi para libertar, foi para transformar, meu Senhor, estas almas tão carentes, tão necessitadas, aleluia, aonde Jesus ele disse que ele não veio para o justo, mas ele veio para os injustos, para os pecadores. O Senhor veio, meu Pai, para aqueles que estão doentes, necessitados, para que o Senhor venha salvar e libertar, transformar, ó Pai, fazer uma obra grande e tremenda no coração da humanidade. Não importa o que esta vida nesse momento está fazendo ou está acontecendo com ele, com ela, qual é a situação que está passando, mas o meu Senhor agora está tocando. O meu Deus está falando tremendamente. O meu Deus está operando, tocando. O Espírito Santo está alcançando aquele que está, meu Pai, ali na sua casa, quem sabe no hospital, nas cadeias, nas penitenciárias, nos manicômios. Meu Deus, quantas vidas que estão com criancinha doente, carente, agora gritando por socorro. Meu Deus, nós clamamos a Ti, como diz Tua palavra, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora do desespero. É que o Senhor estende a mão e alcança com misericórdia. Oh, maravilha! Eu creio, Papai do céu, pela Sua infinita misericórdia. Oh, aleluia! Tu és forte, Deus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Senhor, estamos intercedendo por esta pessoa, porque o Senhor é grande, hora. Tremendo. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, querido, o Senhor está, meu Deus amado, com os teus ouvidos atentos. Meu Deus, a esta oração, Senhor, estamos aqui porque a tua misericórdia é grande, a tua misericórdia é para todo sempre. Senhor, neste momento, Pai amado, visita esta pessoa, Senhor, que ligou o pensamento com o Senhor agora e está entregando a sua vida, meu Deus, por amor de Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo, meu Deus, o Senhor fez a primeira parte. Senhor amado, quer entregar, Senhor, a tua vida, por amor deste irmão, desta irmã, Senhor, deste jovem, meu Pai, desta criança que está, Jesus, Senhor, entregando a sua vida agora, meu Pai. Oh, Senhor, visita ele agora, onde quer que ele esteja. Senhor, dai força, dai graça, derrama a tua virtude preciosa, Pai, porque é para a tua glória que nós estamos aqui. É para o teu poder, Senhor. É para o nome santo do Senhor ser glorificado. O Senhor é puro. Senhor, te agradecemos pela bênção, meu Deus, da neta, da nossa irmã Elza, Senhor. Jesus continua operando, Pai. Ela testemunhou, Jesus, o milagre do Senhor sobre a vida da neta dela, Pai. E para a tua glória, Senhor, te agradecemos, meu Deus, pelos milagres, pelas bênçãos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nossa vida. Que a tua graça infinita, meu Deus, possa ser derramada, meu Deus, sobre a vida deste irmão e desta irmã que está nesta hora ouvindo, Senhor, este canal, participando, meu Deus, evangelizando, Senhor, para que a tua glória seja manifestada neste momento, Pai. Te agradecemos por tudo, para que a tua glória seja manifestada e já cremos na tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Senhor, completa a obra, Pai, para que a tua glória seja manifestada
manifestada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba a graça de Deus na tua vida. Louvado seja. Não fique somente, aleluia, Jesus, somente através deste vídeo, aleluia, que você vai entregar sua vida para o Senhor, mas vai uma igreja mais próxima da tua casa e se entrega, aleluia, Jesus, para que haja testemunhos de, aleluia, que possam contemplar a bênção do Senhor na tua vida. E em nome de Jesus, seja abençoado para a glória do nome santo do Senhor. Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus.